Homens de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Revoltante, como é que pode? Essa polícia só mata pobre. Revoltante, como é que pode? Essa polícia só mata pobre. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Desde quando começou a ocupação militar, a gente viveu com medo, né? Porque a gente sabe que favela e polícia nunca combinaram. A não ser na hora da violência, de desrespeito. Então a preocupação maior era conviver com aquilo a partir daquele momento, 24 horas por dia. Você já foi abordado por um policial? Já foi abordado, como eu acho que a maioria dos moradores, né, somente a gente sendo negro, né, a gente é algo preferencial. Pô, comigo várias vezes, exatamente por eu ser negro. Aí uma vez eu descendo com a minha prancha, aí o cara me abordou, falou, encosta aí, eu encostei, eu falei, pô, levanta a mão pro alto. Eu falei, pô, como eu vou levantar as duas mãos pro alto se eu tô segurando minha prancha? Me revistou na maior ignorância, aí ele pediu abre as pernas já me chutando, dundum. Eu, que isso, cara, pra que isso? O outro se irmou comigo, falando, não sei o que, você tá com droga, não sei o que, mas eu não tô com droga não, meu senhor, eu não sou fã. A polícia te olha cheio de juízo de valor. Ele não me olha como o Davi Amém, fundador do Raízes, grafiteiro, formado. Não, ele me olha como um moleque de favela que conhece fulano, que cresceu dentro da favela, no meio do tráfico, etc, etc, etc. E que se dane quem você é de verdade. Acho que todos nós aqui podemos contar um pouco de experiência. Por exemplo, já sofri agressões, já briguei com o policial, já discuti com o policial. Isso, assim, de dia, tá? Que à noite você não pode fazer isso. Outra vez eu tava andando sem documento, que é normal. Ele, cara, eu vou te levar preso. Eu falei, cara, porra, qual a alegação? Aí eu falei, peguei assim, pô, nós estamos vivenciando um estado de sítio. Aí ele parou, ele não sabia o que era, nem ele sabe, aí ele parou. Aí ele, porra, tu é abusado pra caralho, hein, maluco? Tradição do meu país, vai barracão, pendurado no morro e pedindo socorro, a cidade a seus pés, barracão de zinco. Como foi o processo de implementação da UPP? Houve debate com a comunidade? Foi um projeto que chegou pronto do céu, um projeto para eles maravilhoso, glorioso, e que não teve discussão nenhuma com a favela, não teve audiência pública. Aqui do Alemão teve uma coisa diferente das outras favelas, da ocupação que começou com o exército. Havia um comandante, ele era um cara que buscou conversar com algumas lideranças sociais, com alguns ativistas, mas sempre no intuito de persuadir a importância da força militar aqui dentro. E não para nos ouvir, não para ouvir as nossas críticas. Nós acabamos de visitar o Morro do Adeus, conversamos com 3 pessoas que não quiseram se identificar. Estamos aqui na Cidade de Deus, onde tem uma UPP instaurada, e já tentamos entrevistar 5 pessoas, mas nenhum deles se prontificou a falar, dizendo que o tema era muito polêmico e não queria se expor. O problema é o seguinte, que às vezes você estava num bar ou num trailer, né, e viu um tiroteio. Hoje a gente fica mais tranquilo. Né, mais tranquilo, não tão tranquilo, mas mais tranquilo, porque acabou o confronto, sabe, o confronto armado, praticamente quase que zerou. Tenho experiência própria com familiares, né, que perderam suas vidas, né? A questão das invasões de outras facções que ocorria, acho que a pior coisa que o morador de favela
vive ali, né, no seu cotidiano, e que agora com certeza diminuiu, sei lá, cara, 90% que tinha de mortes antes do que tem agora, cara. Em 22 das 38 comunidades com UPPs, o índice de assassinatos dos primeiros 5 anos foi de 9,2 por 100 mil habitantes. A metade do que ocorreu no restante da cidade. Lá onde eu moro é pacificado, tá o exército tá lá. Mas assim, eu tô achando que deveria melhorar, tá tendo muito mais tiroteio, sabe? Tá tendo muito confronto. Então tá mais perigoso do que tava. Os tiroteios, com a chegada da UPP, aumentaram muito. É praticamente impossível passar uma semana, 2 dias sem você escutar tiro. Principalmente porque os traficantes, eles começaram a trabalhar como itinerários, né? Não estão mais parados num lugar só, como antes ficava parado ali, a boca de fumo é ali. Hoje não, hoje o tráfico está, a UPP se andar aqui, eles estão andando para lá. Então, o que passou a acontecer foi o aumento da violência. Aonde tem menos tiroteio? Quem está falando isso mora aqui? Quem fala que tem menos violência mora na favela é um pesquisador, uma pessoa branca da Zona Sul, que entrevista, é um repórter que vem aqui. Vem morar aqui, vem ser preto para saber o que é isso aqui. Mas a imagem triste é essa aqui. Realmente o container, colocaram fogo no container, né? Mas isso demonstra o grau de falência do projeto, né? Que é uma pena, porque em algum momento ele funcionou assim. Em algum momento ele reduziu muito o número de homicídios, né? Salvou vidas. Nós tivemos redução de homicídios também no Morro de São Carlos, no Falé, Fogueteiro, Querosene. Bom, mas isso foi numa fase do projeto. Depois, evidente, está claro, está óbvio isso, que o projeto foi utilizado aí para a reeleição do Sérgio Cabral e para a eleição também do Pezão, né? Então ele foi crescendo sem ter menor condições de crescer, né? Não tinha efetivo, não tinha equipamento. Muito triste, tá? Porque eu fui entusiasta mesmo. Eu passei 3 anos e meio, 4 anos na Rede Globo, vendendo o projeto, acreditando no projeto. Pezão é uma pessoa simples, capacidade de governar. A nossa meta principal é proteger o cidadão que está aqui. O policial, cada vez, ele vai ser melhor formado, melhor treinado. Mas vamos continuar. O secretário Beltrame e toda a área de segurança está entregando um plano de ocupação de outras comunidades, indo para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense. Nós temos que perseguir obstinadamente para levar a paz a outros territórios. Além dos UPPs, não chegou um professor de capoeira para dar aula para molecada. Os aparelhos que existem lá, que são uma escola municipal, 3 creches e um posto de saúde, já existiam antes das UPPs. O problema da UPP é que não basta só a UPP. Tem que vir projetos sociais. Por exemplo, aqui na Cidade nós não temos um teatro. Um absurdo. 100 mil pessoas não tem um teatro, não tem um cinema. Por que eles não, em vez de investir na UPP, não botam uma faculdade aqui dentro da favela? Dentro de uma escola pública, a gente tinha uma sede de uma UPP dentro de uma escola. A única escola dentro da favela tinha uma base da UPP. E por muita luta desses movimentos organizados dos moradores, essa base ela saiu dessa escola pública. A escola, em 6 meses teve 50% de evasão, cara. A favela da Maré foi ocupada pelo Exército Brasileiro, uma brigada de infantaria, pelo menos 3 mil homens ocupam a favela da Maré, e no mesmo dia que o Exército Brasileiro chega, as 2 UPAs estavam fechadas, sem nenhum médico. Olha a cabeça do morador. O governo brasileiro tem condição de colocar 3 mil soldados de infantaria aqui, mas esse mesmo governo não tem condição de botar uma UPA para funcionar, porra. Quer dizer, a ideia dos UPPs era tomar o território para o Estado intervir, depois chegar com o social. Mas foi tudo uma grande falácia, não temos nada lá, só policial armado e um fuzil. Só isso que o Estado nos deu desses 4 anos de UPP. O primeiro efeito cultural das UPPs nas favelas é a suspensão imediata do baile funk. O baile funk é
uma das principais formas, se não a principal forma de diversão da juventude das favelas. Em geral, esses bailes são suspensos ou, para eles acontecerem, muitas negociações com a polícia têm que ser feitas. E são negociações complicadas, porque quem negocia, como o tráfico não saiu desses lugares, ele apenas está mais escondido, quem negocia com a polícia fica avisado. Às vezes, por vontade de um capitão ou outro, acontece um baile ou outro dentro de algumas favelas aí, mas fica sempre na vontade da polícia. Isso é inconstitucional, empurra a gente para um regime militarizado. Mas não é só o baile funk. Então, assim, a gente vê festas, porque como as pessoas muitas vezes não têm muito espaço em casa, as festas são na rua, até batizado, aniversário, é feito na rua, né? E frequentemente há conflitos com as forças militares do território. Nós não. A polícia, olha eu pensando como policial, a polícia iria autorizar o baile funk no Tabajara depois de 10 anos. E quem disse que o morador do Tabajara queria baile funk? Tá maluco, rapaz? Música até 3 da manhã, 4 da manhã na porta da minha casa, tráfico passando de fuzil na porta, menina dançando música sensual. Quem gosta de baile funk é um segmento na faixa de 14 a 20 anos, um segmento pequeno, tá? Porque boa parte dos moradores da favela são evangélicos e muitas vezes o funk gera um atrito e a polícia resolve mediar isso, quase sempre contra o funkeiro. O baile funk custa barato, R$4.000 uma equipe de som. Quem precisa do tráfico para bancar uma produção de R$4.000, gente? O pico da cadeia produtiva do baile mexe com muita gente, muita coisa. Cara, salão de beleza falando que aumentou a frequência de 70%, sabe? Porque ninguém vai para o baile descabelado. Nós tínhamos uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas em 2008, apontando o funk, né, com de 10 a 12 milhões de reais por mês de movimentação em todo o estado do Rio de Janeiro. E esse número foi reduzido praticamente a zero. Outro dia eu ouvi no trabalho de campo assim, que a favela fica triste, fica silenciosa. Né? Que uma das maneiras de você reconhecer uma favela se é com ou sem o PP, se você tivesse de olhos vendados, era pelo silêncio, né? pela falta desses ruídos, né? Da rua, da alegria, da música, né? Se tivesse um UPP em 1992 na Rocinha, eu não seria artista. Eu acho que a UPP ela é um controle. E claro e evidente que é do interesse do Estado, que a gente também pague IPTU, que a gente pague luz, que a gente pague água. Entrava um tanque de guerra, entrava um caveirão, entrava uma viatura da Sky atrás. O PP entra e vem a Sky, a Embratel, a Claro TV, já entra junto. Aí implementa-se aqui o Bradesco. Então, assim, o capital vê esse espaço na cidade como uma terra fértil para lucro. Fora a água, a gente paga água para a SEDAI sem ter relógio, né? Sem ter hidrômetro. Então, e é totalmente tudo fora da lei. Então, mais um dinheiro que a SEDAI não tinha, X por mês, e que hoje super lucra. Isso eu estou falando de Santa Marta. Vamos se transportar para a Rocinha. O tamanho da Rocinha. Santa Marta é pequeno. Entendeu? Vamos lá para o Complexo Alemão. Então o Estado nunca viu o melhor negócio. Esse foi o melhor projeto para o Estado. Ganhar dinheiro. Foi o projeto UPP. A gentrificação se ocorre o seguinte, é quando em uma região ou em um bairro se implementa novas construções e se implementa também novos comércios. Mas para que o empresário venha investir em uma área, ele precisa saber se essa área está o quê? Segura. Então a UPP ela é implementada justamente para isso. Vai comprar um imóvel aqui no Leme agora. Assim, a UPP beneficia muito a classe média, a burguesia e a elite no valor dos imóveis. Beneficia muito essa especulação imobiliária. Esse é o projeto de cidade, uma cidade gentrificada, elitizada e mercantilizada. Uma cidade muito boa para se investir, mas muito ruim para viver. E a UPP, no meu ponto de vista, um dos interesses foi para passar essa sensação de segurança. Mas não para o pobre, não para o favelado. O UPP não é um debate de segurança pública. Não é. Ou não é um debate de polícia. Ele é mais do que isso. Então, assim, o mapa da UPP é um mapa muito revelador. Por exemplo, 100% das favelas da Zona Sul tem UPP, todas. Não tem nenhuma sem UPP. Não é o quadro da Baixada. Por quê? Porque a insegurança e os índices de criminalidade na Zona Sul eram maiores do que nesses lugares?
não. Porque a UPP atende a um projeto de cidade. E os outros lugares, Complexo do Alemão, Maré, você pode ver que está na beira da linha amarela e linha vermelha. Cidade de Deus. Por que tem na Cidade de Deus? Não é porque era o único lugar de toda aquela região que tem como predominância a milícia que tinha o tráfico de drogas. O entorno, né, Gardênia, né, Curicica, que são áreas tradicionalmente de milícia, não tem o UPP. O Batã é uma exceção que confirma a regra. Foi lá que os jornalistas foram torturados, que deu origem, inclusive, à CP das milícias. Muitos imóveis no asfalto foram valorizados. E dentro da favela, como ficou? A especulação imobiliária ela também cresceu. Porque principalmente com você falar, vender essa falsa história que a Rocinha está pacificada. Então as pessoas que vêm acham que a polícia está lá, então não tem mais bandido, não tem mais perigo. Aí valoriza o aluguel, valoriza o preço do imóvel. Mas então antes você conseguia por quanto? 5 mil, 6 mil. E hoje? E aquele ali você não dava mais de 10. Hoje, a esse aí tu vai botar 70, 80. Quando entra o UPP, fica mais fácil do Estado poder, por exemplo, mapear todas as casas e entregar tudo isso para a Light, e a Light vir, uma casa que pagava R$15 de energia, hoje vai pagar 200, 300, é volúvel. Quando a UPP chegou na Mangueira, pelo menos, sem exagerar, 80% dos moradores utilizavam energia furtada. O furto de energia é um crime continuado. O policial deveria prender o morador. Mas qual policial teria coragem de entrar numa comunidade e prender 20 mil moradores, né, por furto de energia? Né? Será que essa mudança para a lei e para a ordem, será que ela não tem que ser lenta e gradual? Era melhor que o governo chegasse junto. Chegasse a PM, chegasse a Light, colocasse luz em todas as casas. Alguns autores hoje, mesmo lideranças comunitárias, falam em remoção branca. Né? Quer dizer, gente que teve que sair das suas casas, não porque foi obrigado a sair, mas porque não tinha mais condição de pagar todas as taxas que vieram junto com essa regularização, né? E passaram a morar, às vezes, na mesma localidade, só que em áreas mais precárias. Então, assim, isso é uma ideia genial. Olha, eu vou expulsar esses pobres daí, que eles já não têm mais serventia, porque para a burguesia e para a elite eu sirvo para servi-los, né? Mas não sirvo mais para viver próximo deles. Então, assim, eu não quero mais essa gente aqui. Toda a Europa, quem reside nos morros em área de encosta, é a elite e a burguesia. Só o Brasil, geograficamente, que tem essa diferenciação. É os pobres que residem aqui. Então, assim, com a UPP, eles querem mudar isso aí. Os prédios já estão construídos, Sim, né? A gente já fez o nosso papel, que foi de construir a cidade, a Zona Sul, vender nossa força de trabalho barata. Agora vocês têm que ir para Campo Grande, para puta que o pariu. Vocês só não vão ficar aqui. E continuamos servindo eles. Né? Eu vou vir aqui para ser o porteiro, para ser o garçom. Sendo que negro nem tem esses papéis, né? A gente fica mais escondido. Quem faz isso é o nordestino. Os moradores daqui já trocaram o nome da Secretaria Municipal de Habitação para Secretaria de Remoção, porque ela mais tira a casa do que dá. E aí eles começaram a pinchar as casas, porque eles não sabem conversar com as pessoas. A conversa deles é pinchando a casa com a SMH, que é a Secretaria Municipal de Habitação, em um número, e aí muitos moradores ficaram apavorados. E aí os moradores, um grupo de moradores, formou a comissão de moradores que entrou com processo na justiça. A maior desculpa da prefeitura sobre as remoções era que era de risco. Aí aqui embaixo tem uma parte do morro que se chama Pedra Lisa, que eles disseram que as 300 casas, chamavam de barracos, né? As 300 casas de lá tinham que sair porque era de risco. A gente questionou e a gente colocou no processo da justiça um contralaudo da GeoRio com arquitetos e engenheiros amigos nossos que fizeram o levantamento lá embaixo e viram que das 300 eram somente 17 casas que precisavam ser realmente removidas. Desde 2012 tem uma liminar que proíbe as remoções. Para mim a UPP ela vem assegurar a obra do Morar Carioca para acontecer as remoções. Tanto é que na época o comandante da UPP aqui ele vivia dizendo, se tiver que tirar morador a gente tira porque é o nosso papel.
Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade tem mais pra colher. Pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra ver que viela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias e no fim são as mesmas, podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se alastrar. E morre polícia, morre vagabundo, e no mesmo segundo outro vai ocupar no lugar daquele que um dia se foi. Pior que depois geral deixa pra lá. Agora amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Ninguém pode ser contra a presença da polícia na cidade. A grande crítica que a gente pode falar desses projetos da UPP hoje é a forma como o governo é transferido para a polícia militar. Por exemplo, na UPP, quem governa é o comandante militar. Então, se você tem horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, quem decide na área da UPP é o comandante da UPP. Festas, autorização para bailes, quem decide é o comandante da UPP. Tutela militar num bairro do Rio de Janeiro. Olha, a UPP, ela, na ausência total de Estado, de governo, na anarquia total, a UPP começa a definir festa junina, baile funk e casamento, cachorro latindo. Mas isso não é positivo, isso é muito negativo. Porque aqui, o professor de judô é policial, a professora de balé é policial, o instrutor, o professor que dá aula de xadrez é policial, ou seja, o professor que dá aula de violão é policial e o público-alvo é quem? As crianças. Então assim, eu vou condicionar as crianças a se habituar a esse estado policial. Esse é o projeto mais fascista que a UPP tem, que muita gente não sabe. A transferência do governo para a polícia é um marco totalitário. Com a desculpa que as favelas fossem quartéis, transformaram as favelas em quartéis, onde o morador de favela recebe ordem de qualquer soldado. A UPP virou uma fábrica de matar policiais, sabe assim? Tá ruim pro morador? Tá muito ruim pro morador. Mas tá uma merda pro policial da UPP também. Não deixa de colocar isso no seu documentário, não. Os policiais estão até hoje em containers, em condições subhumanas. Como é que um policial que é tão maltratado pelo Estado, como é que ele vai prestar um serviço de boa qualidade? O que o Fantástico vai mostrar agora são reclamações de PMs sobre as más condições de trabalho nas UPPs. Nos últimos 2 anos, cerca de 1.000 PMs procuraram o Ministério Público para denunciar as condições de treinamento e de trabalho. Eu conheci de subir o morro sem conhecer nada, eu nunca tinha passado dali perto. A polícia não tem fuzil, ela não tem fuzil para todo mundo. Hoje o estado do Rio tem 38 UPPs. E algumas, segundo o Ministério Público e o próprio comando da PM,
precisam de muito investimento. Muitas delas ainda funcionam em contêineres, como estes. Aqui dá para ver, olha só, que desde que foram instalados não passaram por muita manutenção. Esse é o alojamento de uma UPP do Complexo do Alemão. Veja o estado dos colchões. As janelas são fechadas com papelão em plástico. As descargas não funcionam. Os chuveiros estão destroçados. O ralo está entupido. E portas não tem maçaneta. Comprar água, porque na maioria dos UPPs você não tem nem água para beber. Morador você não pode nem sonhar em pedir. Você fica com medo de comer, né? Porque você não sabe aonde você está comendo, se a pessoa vai colocar alguma coisa na comida ou não. Ele está ali puto, furioso. Ele está sem receber o vale transporte dele. Ele está com o salário atrasado. Ele normalmente mora no interior do estado, porque o governo enganou esses garotos. Eles deram concurso público em Barra do Piraí, Campos, Resende, Volta Redonda. Aí passaram no concurso público, é para trabalhar na UPP no Rio de Janeiro. Ele trabalha em jornadas de 48 horas. Na primeira 24 horas ele está tranquilo. Na segunda ele já está totalmente estressado. Essa guerra não é nossa. Governo falido, projeto falido. Estão colocando a gente dentro do morro para morrer. A favela não é a nossa casa. Ser policial não é ser guerrilheiro, não é confrontar em desvantagem numérica, em desvantagem logística. Senhores, prestem atenção. Olha o que está acontecendo. Em menos de uma semana, 2 amigos balearam e 3 mortes. Não vamos querer dar uma de herói, gente. Não tem condições. O armamento que a gente pega para subir para o morro, como é que pode? Na quarta-feira, queriam que eu subisse para o morro em confronto com uma pistola e 2 carregadores de 15 tiros. Como é que pode? Não tinha munição, não tinha fuzil. Senhores, nós vamos ter que nos unir contra isso, não a favor disso. Porque eu tô vendo um monte de gente falando que tá declarando guerra. Para, gente, isso não é nossa guerra. O tráfico, a corrupção, tudo já existe bem antes dos nossos avós. Nós fizemos concurso para a polícia militar, policiamento extensivo, ordem pública, não para ficar dentro de uma favela 12 horas. Se a gente vai saber se você vai voltar para casa, a gente tem que tomar uma atitude. Foda-se regulamento. Eu quero ver se o regulamento vai prender 44 mil, 45 mil policiais. Para com essa porra de se vingar. O que nós temos que fazer é se unir e arranjar um meio de não subir mais o morro. Não, filha da puta, não aqui no PT não, hein? Não tem nada a ver não. Cala a boca, eu não falei contigo. Cala a boca, eu não falei contigo. Vai gritar pro caralho. Que isso? Mas cadê a fé mesmo? Eu vou te levar preso, sai de perto de mim. Quando chegar a viatura, eu vou te levar preso. É o maior prazer de ir com você. É o maior prazer. Não pode fazer isso não, meu filho. Não, você não pode fazer isso. Não, vocês vão levar todo mundo preso. Tá bom, a gente vai ficar aqui. Vocês estão fazendo covardia. Não é assim que age. Vocês têm que dar o respeito para ser respeitado. Então tá bom. Vambora. Tá bom. Vambora. Tá bom. Vambora. Eles vão perdendo a vida de bobeira. Eles vão resolver. Por isso que tem muitas de vocês perdendo a vida de bobeira. Você falou? Ué? O que você falou? Não é não. O que você falou? Não é não. O que você falou? Não é não. Tá morrendo? Ué, você vai me agredir. Você vai me agredir. Vambora. Você vai me agredir. Ai, tá agredindo mulher o cara. Qualquer política de segurança no Rio de Janeiro hoje, no estado do Rio de Janeiro, vai dar errado enquanto nós não mudarmos o processo de formação da própria polícia. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Então a gente está fazendo isso errado de alguma forma. Porque, por exemplo, nós não podemos aceitar uma situação como do soldado Paulo Aparecido, que estava treinando inclusive para servir em UPPs e morreu sob tortura no treinamento. Uma polícia que é treinada sob tortura, depois vai torturar em qualquer espaço. Mas teve policiais que já foram legais comigo na abordagem. Toda vez que eu falo da polícia militar, eu falo que é um problema estrutural. Eu fico puto quando a mídia condiciona e a população acaba caindo nessa coisa que é o policial mal preparado. Não, ele é preparado para isso. Só que na hora de agir de forma truculenta, ele rasga para baixo. Ele não vai tratar um preto e um pobre favelado
Da mesma forma que ele vai tratar um cara no asfalto. O tratamento é diferente, que ele sabe que as consequências são diferentes. Você sabe que na Barra da Tijuca tem anos que não tem uma prisão em flagrante de tráfico? Nenhuma. As taxas de criminalização por tráfico da Zona Sul do Rio são baixíssimas. Mas por quê? Será que lá não tem tráfico? Não tem circulação de drogas? Claro que tem, só que lá o tráfico é feito no espaço privado, dentro dos condomínios, dentro das casas de show. E a polícia tem que ter uma investigação mais sofisticada, com ordem judicial para entrar no local, diferente da favela, onde você chega, mete o pé no barraco, entra e pega drogas. Por que o batalhão da PM ficava aqui em frente ao Santa Marta? Por que o batalhão da PM ficava na Praça da Harmonia? Por que o batalhão da PM ficava na saída da Francisco Bicalho? Onde você tinha uma classe média, rica, com dinheiro, burguesia, a PM colocava um batalhão para te proteger dos pobres. O primeiro barraco surgiu no Santa Marta em 1908. Em 1909, fizeram o segundo batalhão. Então a distribuição da PM no Rio de Janeiro sempre foi para separar ricos e pobres. A estrutura da UPP é a transferência do governo para a Polícia Militar, que trabalha numa lógica de guerra. Hoje os policiais militares chamam traficantes de drogas de ganso. Já é a própria desconstrução da dignidade. Ganso. Ganso é um alvo. Reportagem sobre o crime foi ao ar no Cidade Alerta. Vocês exibiram matérias, O Jornal Globo diz que foi entrevistado pelo Ibope, entrevistou 1000 pessoas e que eram a favor, a população é a favor do caveirão dentro das favelas. A gente, peraí, tem algum problema? Como é que a população é a favor? Entrevistaram 1000 pessoas, não disse de onde era, me parece que deviam ser todos lá da Lagoa ou da Zona Sul de Ipanema, aquela aula caríssima. Bom, porque daqui não veio ninguém. A gente resolveu fazer o papel inverso. A gente pegou meia dúzia de gente, vamos para a porta das favelas para saber se é verdade. Entrevistamos 787 pessoas, a gente tem tudo isso registrado. 93% dos entrevistados de 787 diziam querer a polícia longe daqui, o caveirão longe daqui. Porra, tem algum problema nisso? Tudo que essa imprensa, que deveria fazer um papel de informação, não faz é informar. Ela te dá uma palavra de ordem para instaurar um consenso, e aí esses consensos a gente sabe que tem influências tanto políticas, econômicas quanto culturais, né? O Amarildo foi sequestrado e assassinado, mediante a uma tortura. Então, a minha participação foi nos primeiros 15 dias do desaparecimento do Amarildo, quando eu tentei observar a forma como se deu a ação policial. Só que no meio da história se tentou construir que Amarildo era ligado ao tráfico, de quem tinha matado o Amarildo era o tráfico, mas coisas que não contemplavam nenhum elemento sério de investigação. Eu não deixei que isso prosperasse, porque isso só serviria para legitimar o seu próprio desaparecimento. Desqualificar a vítima de uma violência do Estado é uma manobra antiga no Brasil, foi o que fazia uma ditadura militar. Assume um outro delegado chamado Orlando Zacconi, uma pessoa que abertamente defende a liberação das drogas. Um delegado vai investigar o tráfico de drogas, ele defende a liberação das drogas, mas tudo bem. E aí, ele, em alguns dias, muda completamente o rumo das investigações, ignora uma série de depoimentos e provas que levavam a crer que o Amarildo era realmente envolvido com o tráfico, que havia sido vítima desses traficantes da Rocinha. Meu nome é Marionice, irmã do Amarildo. Eu nunca vi um traficante que nem meu irmão, que na verdade não tinha uma cama para dormir. Tinha vezes que não tinha uma comida para comer em casa. Se estivesse trabalhando, ele tinha comida. Se não estivesse trabalhando, ele não tinha comida. Uma pessoa assim é traficante. A casa do Amarildo era uma casa tão miserável que ela beirava a Idade Média, porque você tinha o fogão do lado do vaso sanitário, sem nenhuma divisão. O vaso ficava do lado do fogão. O vaso não tinha esgoto, os dejetos eram jogados num terreno baldio que ficava debaixo do barraco, onde os corpos davam destino. O crime dele ter sido nascido pobre e em frente a uma boca de fumo. Esse é o crime que o Amarildo cometeu. O crime que muita gente comete aí sem pedir para cometer. Bom, Duda, você aparece bastante no filme O Estopim, exibido na Quadra da Rocinha, e poucos dias depois a polícia foi atrás de você. Como é que foi essa história? Exibido aqui na Acadêmicos da Rocinha foi no sábado. Na semana
Posterior, teve uma operação na comunidade e os policiais que entraram na minha casa eram policiais da UPP e foram bem contundentes. Falaram, você sabe por que a gente está aqui, então você não está aí fazendo o que você quer, então cada um vai ter o que merece e o tratamento que você merece é esse. Eu estava preparado para tudo que eles quisessem inventar, que eles quisessem me incriminar, que eles quisessem me forjar, colocar droga perto de mim, uma arma perto de mim, falar que eu era traficante. Eu estava preparado para isso tudo. Mas eu confesso que eu não estava preparado para ver dois policiais me segurando e um outro policial agredindo a minha esposa. Para mim não tinha mais policiais na minha frente. Estava vendo um monte de covarde que estavam querendo se vingar. Quando a UPP entra no Santa Marta, né, o morador teve a sua vida totalmente impactada. Todo mundo era revistado. Então, naquele momento, nós do Visão da Favela Brasil resolvemos criar uma cartilha de abordagem policial. Só que com a cartilha empoderou muito, né? O morador falou, calma aí, eu estou sendo abordado por quê? Qual é a diligência, por exemplo? Após a cartilha, eu estava fazendo um evento aqui, que era o Pago Rap, né? Que a gente conseguiu liberar no 2º Batalhão, porque a UPP não autorizava. Fazendo um evento aqui, os caras, eu acho que 10 a 11 policiais invadiram aqui mais uma vez, 13, sabe assim? De fuzil, e acabaram com o evento, entraram, invadiram, desligaram o som. Eu questionei o que estava acontecendo, eles deram voz de prisão, desacato de autoridade. Me algemaram, que não podia me algemar, não me pegaram com flagrante, com nada, com arma, com droga. E me arrastaram aí e me espancaram. No decorrer desse caminho, né, até lá embaixo, eles falaram, olha, você está sendo preso porque você fez essa cartilha, etc, etc. E é ordem do comando maior. Então você percebe, quando você faz uma ação que realmente impacta, você vai ter reações. A UPP chegou aqui em 2010, quando ela chegou em abril, meu irmão Paulo Vinícius Felipsen, ele fumava maconha. E a primeira etapa que vem na favela é o BOP. E aí o BOP espancou meu irmão por estar usando maconha na rua. E daí ele saiu daqui assustado e foi para outras favelas. Ele morreu na favela do Chaves, em Guadalupe. Ele morreu pela polícia. Ele e um companheiro dele estavam armados, pegaram a Avenida Brasil de moto. Ele estava com 17 anos de idade. E no confronto com a polícia atirou nele, ele caiu baleado. Os moradores disseram que a polícia pegou ele, botou ele dentro da viatura para salvar ele. E ele chegou no hospital já morto. Na Providência, pelo menos um ano e meio, a gente não ouviu falar mais em morte por arma de fogo. Houve um grande êxodo da bandidagem de favelas com o PP para outros territórios, mas morreu em outro lugar, não deixando assim de continuar as estatísticas de homicídio por bala de fogo. Trocas de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado,
favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. DG do bonde da madrugada pela PM da pacificação até a morte. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meiota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Então a questão da segurança pública não está relacionada a uma falta de polícia, a uma falta de punição. Os números de jovens negros mortos hoje no Brasil são números de um genocídio. As agências policiais dos estados nacionais, no século XX, mataram mais do que as guerras. Sem ter medo da polícia, sem ter medo do Estado, entendeu? É interessante vocês filmarem, é assim. É uma pergunta que eu fiz pro capitão, né? Se tá pacificado, né? Se tem esse contexto de pacificação, por que os policiais andam com fuzil? Ele não soube me explicar. Porque não tem explicação. Entendeu? É isso, mas é isso, porque vocês vendem a ideia, não vocês, o Estado, que vocês expulsaram o varejista de droga. E eles estão aí, entendeu? É por isso. Entendeu? Aí vende a ideia que tá pacificado e o policial anda com fuzil. Entendeu? Então é isso, é que o Brasil precisa, na verdade, é de uma revolução. Né? E a gente não pode ter medo de dialogar com esses caras, de enfrentar eles. Faço isso direto. Não tem que ter intimidação. Eles sabem qual é a minha postura. Tem que enfrentar mesmo, tem que filmar, tem que mostrar. Então acho que é isso. Né? Isso aí é um retrato dessa coisa violenta que a gente passa todo dia e a maneira que ele trata a gente. Vagabundo a gente fuzil. Eles cansam de falar isso pra gente. Pô, quando eram os vagabundos vocês não falavam nada. Quer dizer, olha só como eles se colocam, né? Olha só, uma instituição, a polícia militar, um agente público se coloca no lugar do varejista de droga, né? Pra justificar a violência deles contra a favela, entendeu? Eu, enquanto negro pobre, o que eu posso fazer é denunciar, que vocês mostrem essa porra pro mundo. A classe média que apoia essa porra tem que saber disso, cara. Entendeu? Que pra eles se sentirem em paz, eu tô pagando um preço muito grande. Se o PP fosse bom, estaria no Leblon. Se o PP fosse bom, estaria no Leblon. Primeiro que paz não se impõe. Tem como você impor a paz? A não ser que tu bote a pistola na cintura e vira pro cara e fala assim, meu irmão, fica em paz aí, senão tu vai tomar um tiro. Eu nunca vi paz com pistola nem fuzil. Então, para mim, a questão da segurança pública e da violência, ela vai muito pelo caminho da educação e da cultura e da saúde também, do que pelo caminho de policiamento armado. Muitas ações no Brasil tiveram o nome de Pacífico Canudos, foi uma delas. Né? Foi uma ação de pacificação do exército, que matou todo mundo. Pô. Problematizar a própria expressão pacificação. Eu sou professor de história, não vou resistir, né? Quem é o pacificador na história do Brasil? É o Duque de Caxias. O que o Duque de Caxias faz? Ele comanda as tropas do poder central no Rio de Janeiro no conflito contra as revoltas regenciais. Ele, ao pacificar as províncias do norte e do sul do país no período regencial, o que ele está fazendo? Ele está controlando o território, ele está incorporando territórios a uma determinada ideia de nação que está se construindo. O que se faz aqui com a política pacificadora é a mesma coisa. Se entende a favela como território inimigo, se entende o favelado como um inimigo a ser controlado
em alguns momentos a ser eliminado, que é a política do caveirão. Desde o Império, nas primeiras revoltas, cabanagem, balaiada, né, nós já temos aí uma reação militarizada do poder central no sentido de impor, né, aqueles que se manifestam contra a ordem constituída, né, um marco de uma violência que vai entrar pela República. Canudos foi pacificação. Pacificação é um marco que caminha sempre através de um controle violento do Estado em relação às populações, principalmente as populações mais pobres. O grande debate que se faz, que eu acho muito perverso, então você preferiu o tráfico? Né? Esse não é um debate honesto. Você não pode discutir o PP à luz da não UPP como tráfico. Né? As críticas ao PP têm que se basear a partir da UPP. Porque se for assim, não há nada que ser feito nem discutido sobre a UPP. O tráfico nunca foi escolha de ninguém. Qual é o policiamento? A serviço de quem? De quê? Buscando o quê? Esse é o debate que tem que ser feito. O que não dá para dizer é que vai ter policiamento e não tem mais tráfico. Então qualquer policiamento vai valer a pena, não reclamem. A base da UPP é ali, mas assim, o trâmite é o mesmo. Então assim, a UPP quando entra, ela não expulsa os varejistas, eles continuam aqui. Aqui é controlado pelo Comando Vermelho, Chapéu Mangueira que é controlado pelo 3º Comando Puro. Ou seja, agora, eu enquanto negro, pobre, favelado, eu tenho que viver tutelado por 3 fuzis, né? Fuzil do 3º Comando Puro, do Comando Vermelho e fuzil do Estado. Toda essa violência policial e tráfico armado e tudo isso gira em torno da proibição das drogas. A maneira que você tem de tirar a relação promíscua do policial com o traficante, a maneira que você tem de acabar com as guerras na favela é você legalizando todo e qualquer tipo de substância química. O discurso da UPP era de que a polícia entrava e saía, e no caso da polícia ficar permanentemente, que isso resolveria o problema. Mentira, só vamos resolver esse problema com a legalização das drogas, o que não é nada irracional, porque a maioria das drogas são legalizadas. E é importante que as pessoas entendam que a redução do consumo de drogas se dá por política pública, não por proibição. A única substância que nós tivemos redução de consumo no Brasil foi o cigarro. E por que foi o cigarro, que é uma droga legal? Porque foi a única substância que teve política pública em relação a ela. Qual é a política pública? Proibição de propaganda na TV, que é fundamental, não só na TV, nos veículos de comunicação, restrição de locais para uso, informação ao público dos malefícios do consumo. O problema é que o proibicionismo, quando distingue drogas lícitas de drogas ilícitas, cria um verdadeiro milagre. Nós olhamos as drogas lícitas como drogas do bem e as drogas ilícitas como drogas do mal. É inimaginável uma campanha do governo federal, Rivotril, é possível vencer. Um traficante chamado Flávio Negão. O BOPE entrou na favela de Vieira Geral à noite, um confronto. Esse traficante matou um policial do BOPE e a nossa equipe acabou matando esse bandido. No dia que ele morreu, foi apreendido com ele uma agenda. E nessa agenda tinha um nome de 300 ou 400 jovens que ele tinha entrevistado para trabalhar na boca de fumo. Então eu cheguei para o meu comandante e falei: comandante, se nós viéssemos aqui todos os dias e conseguíssemos prender um bandido, ainda tínhamos mais 400 na lista. Era inesgotável a capacidade de recrutamento, de seleção do tráfico. Então eu comecei a perceber ali que a gente estava enxugando um gelo gigante. Não valia a pena você entrar em favela de noite para matar um bandido, pegar um fuzil, pegar uma pistola. Uma besteira total. Se você levava um pânico ao morador, a bala perdida, o desgaste, não tinha razão daquilo acontecer. Agora tem razão sim para que eu esteja num ônibus protegendo um de vocês que esteja indo para a escola de manhã de não ser assaltado. O ônus da proibição ele é distribuído de forma muito desigual. Quem é que vai preso na conduta do tráfico? Nós estamos falando da 4ª maior economia do mundo, segundo o FMI. Não se guarda a 4ª maior economia do mundo debaixo do colchão na favela.
Mas só quem vai em cana é o varejista das drogas. O piloto que foi pego com meia tonelada de cocaína no helicóptero do deputado está solto dando curso. Mas quem sã consciência vai acreditar que a proibição às drogas ela é fundamentada numa preocupação que o Estado tem com a saúde pública? Pô, se o Estado tivesse preocupado com a saúde pública, cuidava do SUS. Por isso é o quilombo, para fazer um resgate, que o quilombo foi um lugar de resistência, um lugar de enfrentamento. E a favela também tem que ser isso. Olha, no início, quando a gente começou a abrir a boca, a gente fomos muito ameaçados, sendo que a gente não abaixou a cabeça. Eu procuro sempre resistir da melhor forma, que é isso, de forma propositiva em ações. Ações culturais, ações que mobilizam pensamentos bons, que mobilizam ações coletivas. Agora, tem momentos, brother, que a coisa tá ali e tem que ir pra cima. Aí o mundo fica pequeno. Ver truculência, ver arbitrariedade, desce todo mundo. Vira uma coisa só, né, cara? Vira uma coisa só, assim. É uma força que você se vê num momento, cara, de força total, sacou? Tudo isso, a favela é autogestão pura. A maioria dos esgotos aqui fomos nós que fizemos. O Estado nunca fez nada pela favela, cara. Quem fez foi os moradores. Se tem esses... Tudo que você está vendo foi os moradores que fez, de forma coletiva. Porque todas essas casas aqui, a maioria foi feita com mutirão. A gente fazia uma feijoada e vamos fazer a casa do irmão. Por exemplo, no Chapéu Mangueira tem uma história linda. Nós construímos um posto de saúde, uma escola e um galpão de arte. A favela é isso, cara. É sociabilidade, é solidariedade, é quebrar os estereótipos. E você só quebra quando você se aproxima. Então, assim, você que é da classe média, branca, que vai assistir esse vídeo, se aproxima da gente, sem seus preconceitos, que você vai entender um pouquinho mais o que é ser preto, pobre, nessa cidade do Rio de Janeiro. Você vai entender, mas tem que vir aqui conversar com a gente. Os neguinhos que não se calam. É os neguinhos que não perdem a fé. Quando o teu coração vem o que vier. Leve fé, acredite se quiser. Cortando o microfone é o filho da dona Zezé. Munido de fé, rancor, amor e ódio. Fora da embriaguez e com raciocínio lógico. A pele e a carne são a roupa e a armadura que protege a minha alma, que é totalmente pura. Quero ver quem segura a cultura, expressão mais pura de rua. Que a juventude negra agora tem. Guerreiro louco de atitude, aqui na norte é o que mais tem. Bem que tem, rap nacional exige o original. Se alguém se chatear, desculpe aí, não leve a mal. Não quis acreditar, é nós no bagulho. Pode jogar na seda um CD com capitudo, que é pra chapar o coco, pra chutar o globo. Família com pra trás é pra deixar o cenário louco. Socorro, não adiantará você pedir. O sistema treme, os irmãos começam a sorrir. Eu tô aqui com o anjo não, trago uma legião junto comigo. Gritando é nós que tá, pra lutar contra o inimigo. Os mesmo poderosos coordenaram a mata triste. E assim me justifique, fico de pé. Os atrasalados, toma aí, firmão na fé. Revolução é pra quem é. É os neguinhos que não se calam. É os neguinhos que não perdem a fé. Quando o teu coração vem o que vier. É os neguinhos que não se calam. É os neguinhos que não perdem a fé. Quando o teu coração vem o que vier. Leve fé, acredite se quiser. Eu, filho da Irene, humildemente pela fé. Se liga nessa frase, não tem mancada. Tem papo reto e não tem cilada. Sem ironia, sem simpatia. É um neguinho que não se cala na disciplina, na correria, guiados pelo bem comum, querendo conquistar o objetivo. Sem ser mais um sofredor que passa pela cadeia. Que horror, mano, saia logo da geladeira.
Você como ninguém sabe qual é. Um guerreiro bom de luta tá aqui, pro que der e vier. Vem chumbo grosso daí, nossas palavras daqui. Mano, se quiser se destruir, pense aí, não caia num buraco, seja anti-terror. Escravos valentes, a liberdade conquistou. Vou lutar forte com Deus no coração. Pode crer que isso é orgulho dessa nação. Se tu tentar, não vai adiantar. Tem manos preparados de fuzil e HK. Tá tudo aí pra todos consumar. Basta tu crer que a vitória chegará. Vem tá daí, vem tá daqui também. O microfone é a nossa arma, vem que tem disposição pra dar e vender. Palavras de verdade pra você sobreviver. Se acertar no mundo moderno, malandro de verdade, não tenta ser esperto, não.